Boa noite, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal para o estudo da obra Há 2000 anos, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é sempre gostoso. Eu fico já na expectativa desse dia, dessa terça-feira à noite, para ver pessoas assim como Roberta, que está sempre aqui comigo, me dando esse apoio. Helenice, querida, ontem vimos sua mensagem, Helenice, mas aí já tem aquele tempinho de diferença, né, de transmissão. Aí, quando saímos do ao vivo, vimos a sua mensagem, Helenice, entrar, você dizendo que estaria hoje aqui comigo e com a Roberta. Maria Zã, também boa noite. Maria de Socorro, boa noite. Sejam bem-vindas. Nós vamos hoje ler da coleção Fonte Viva, né? O livro Vinha de Luz, a mensagem número 4, para que a gente possa harmonizar o nosso ambiente do lar, esse momento, para que a gente entre em sintonia com o alto, para que nós possamos ser abençoados com a presença dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões, a nos inspirar, o entendimento, nos ajudar na compreensão de todas as lições que Emmanuel traz para nós, desde a leitura, né, do livro de abertura do estudo, como do próprio romance, né, que nós estamos estudando. Que bom, Helenice, muito contente que você esteja adorando, e é um prazer. Nós também estamos adorando estar aqui, estudando todos juntos, aprendendo juntos, isso é realmente muito gratificante. Então, vamos à mensagem número 4, em silêncio. São palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo da maneira que segue. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Mais uma belíssima página do nosso querido Emmanuel. Então, vamos nos unir em prece? Vamos orar. Amado Mestre Jesus, espíritos benfeitores do Lar Espírita Servo de Maria,
o anjo guardião de cada um de nós. Gratidão por esta oportunidade em que nos reunimos fraternalmente para estudar, para acrescentar conhecimento ao nosso espírito, para que a nossa trajetória aqui enquanto encarnados possa ser iluminada, para que enxerguemos o caminho adequado, o caminho melhor a seguir, para atingir, para conquistar a nossa ascensão moral. Abençoe, Senhor, os nossos lares, que nós possamos ter toda a ambiência adequada para compreendermos, identificarmos as lições que serão dadas a nós na leitura de hoje à noite. Abençoe aos nossos queridos que não puderam estar conosco. Abençoe aqueles que assistirão a esse estudo num outro momento, que não agora. Que todos possam ser sempre abençoados pelo teu verdadeiro amor. Que assim possa ser, com a bênção do bom Pai. Graças a Deus. Então, vamos lá. Tinha que cair o meu papelzinho aqui. Então, como de costume, vamos fazer um pequeno retrocesso, né, na história, vamos só para a gente lembrar do que nós estudamos na semana passada. Martinha, tudo bem, querida? Mara, sejam bem-vindas. Então, semana passada, nós vimos um momento de muita ternura, de amor entre Públio e Lívia, né? Mas também, depois que ela cantou e tocou a harpa, com aquela composição bonita, né? Que Públio fez para ela, né? Quando eles eram mais jovens, falamos sobre os pressentimentos que os dois sentiram, perceberam, né? Começaram a ficar incomodados com aquilo. E já por causa dos problemas, das dificuldades, vamos dizer assim, que eles enfrentariam. Vimos, então, acompanhamos a viagem deles para Jerusalém, né? De Jerusalém para Cafarnaum. Conhecemos duas novas personagens, né? As novas servas, né? As escravas Ana e Semele, que vão acompanhar, né? Para que elas possam ajudar o casal nas questões de idioma, de costumes, né? De um lugar diferente. Avistamos o Mar da Galileia, né? Aquela vista bonita, ou seja, o Lago de Genezaré, não é? O Monte Hermon ao fundo, com seus picos nevados. E depois da viagem, depois da chegada deles em Cafarnaum, vimos também a piora da saúde da pequena Flávia, né? Ela ficou bem pior, a situação dela se agravou a ponto do casal já estar aguardando até pelo desencarne dela, pela morte dela. E ouvimos também a narração que a escrava Ana fez daquele momento que está registrado do episódio de Jesus com as crianças, do vinde a minhas crianças, deixar vir as minhas crianças. E no momento desse relato, quando Ana conta todos os detalhes, né, a pequena Flávia, apesar do estado crítico que ela está, ela presta atenção em cada palavra. E então o capítulo estava aí quase acabando, né? Mas nós, por causa do horário, interrompemos, né, a leitura e nós vamos retomar nesse momento
em que a pequena Flávia estava ali atenta à conversa da Ana, a escrava Ana, com a sua mãe, Lívia. Então, vamos lá. Neste Comenos, o senador, após as despedidas de Sulpício, busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a sua ansiedade paternal. Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retiam junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Aqui, Roberta. Ficou pequenininho. É isso. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhe festas, com o coração tocado de infinita amargura. Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize a papai o que desejas. Copioso suor empastava as excrescências ulcerosas da doentinha, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador, especialmente para trazer todos os teus brinquedos. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível. Papai, eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido. Em face do imprevisto daquela resposta, enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, pelo inopinado da cena, esconderam o rosto inundado de pranto. Então, ela não queria brinquedos, ela não queria nada de material. Ela queria a presença do mestre, porque ela ouviu os comentários não só neste momento. Martinha, desculpa, querida, só agora eu vi a tua pergunta, é a página 62, o último parágrafo. Então, ela já tinha ouvido falar dele naquele jantar na casa de Pilatos. E agora, mais uma vez, ouvindo Ana e a mãe falando sobre ele, ela realmente, o que ela queria era o profeta de Nazaré. Então, vemos aí o senador numa situação delicada para ele, né? E vamos passar, então, ao 5º capítulo, o Messias de Nazaré. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações de Públio e sua família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando este homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. Então, ela está pedindo a ele algo que ela não sabe, que ele já vinha pensando, né? Da conversa que ele teve, inclusive, com o centurião, né? E ele só não admite para ele mesmo, né? O orgulho não permite que ele admita que seria o certo a fazer. O senador ouviu apreensivo e preocupado, exclamando afinal: Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir.
de maneira tão rude com os meus princípios. Quer dizer, era difícil para ele admitir. Mas o pedido da esposa é uma boa razão para ele atender aquilo que no íntimo ele gostaria de fazer. Não procederei, quer dizer, ele tem as regras dele, não é? Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, no lago de Genezaré, não é? Sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria sua visita com o fim de reanimar a nossa doentinha. Nem neste momento, nem para este fim, ele desce do pedestal, né? Ele realmente é um homem muito, muito orgulhoso. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma mais sincera e profunda fé. Mas sim, querido, ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império, há corações que sofrem e choram. Então, nós temos aqui já tanto Públio, antes de chegar no quarto de Flávia, como Lívia agora, dizendo que ela vai ficar rogando a bênção dos céus, né? Já estão clamando por Jesus, já estão entrando em sintonia, né? Já estão chamando por ele. E ele, o ser que é, com certeza, né? Já está captando essa história toda. E ela tem essa questão de que ela sabe, né? Que apesar da posição orgulhosa do marido, ele, o mestre, vai perceber que por trás há corações que sofrem e choram. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito, em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente. E quando o crepúsculo entornava suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Então, aqui ele continuava, né, emitindo sem saber as vibrações para Jesus. Tipo assim, cheguei, estou aqui, né? E será que o mestre percebeu isso? Um velário imenso, um toldo imenso de sombras, invadia toda a região cheia de vitalidade e de perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria a ilusão a história dos seus milagres, da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Olha, ela é sempre presente no pensamento dele, né? Em todo caso, deveria tratar-se de um homem simples e ignorante, dado a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores, né? Como ele ficou sabendo através de Sulpício. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo e, certamente, Jesus lhe falaria no aramaico, comumente usado na bacia de Tiberíades.
E temos aí, então, o idioma de Jesus. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração como as sombras do crepúsculo que precedia uma noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não havia esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. Então, bem aquela hora, né, do lusco-fusco, como a gente diz, né, aquele horizonte tingido ainda com as cores do sol que se despede, e a lua, era uma noite de lua cheia, então o azul da noite já chegando, é um momento que devia ser muito bonito. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado do peito opresso. Agora vamos, a partir daqui, vamos ter muita atenção, né, aos sentimentos, às sensações do senador. Tudo que ele vem sentindo, ele vai Emmanuel vai descrevendo tudo aquilo que ele sentiu quando na pele do senador. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas, né? Silvas são roseiras, e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Recordava-se dos menores feitos de sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Então, nós temos aqui a descrição, olha só, que sentia profundo êxtase diante da natureza e das maravilhas, sem saber como expressar admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Então, nós temos aqui o êxtase. Vamos ver no Livro dos Espíritos, né? Como vai bater com a maneira como ele está se sentindo. Ele realmente estava em êxtase. Nós temos aí a questão 455. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Comentário de Allan Kardec. Então, ele está sentindo, já começou com a forma como ele se apoiou insensivelmente no banco de pedras. Ele já não estava, mas ele não estava na sua plenitude física. E nunca experimentara uma sensação como aquela, senão naquele sonho, em que ele não estava no corpo físico, ele estava desdobrado. Não é? Recordava-se dos meios feitos de sua vida terrena, o cárcere do corpo material, e sentia profundo êxtase. Então, ele realmente estava livre da tal clausura. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, causando-se deliciosamente o aroma agresto da folhagem. Foi neste instante que no espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino
revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Temos aí o magnetismo, a força deste Jesus, não é? E Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignoradas. Nem a sua apresentação a Tibério, né, o imperador Tibério, nas magnificências de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Então, nós temos aqui ele sofrendo, sendo impactado, né, pelo magnetismo de Jesus. E nós temos lá, vamos aproveitar e dar uma lidinha aqui no Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 4, no versículos 23, 24 e 25, um comentário, né, que mostra o magnetismo de Jesus. E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. Com o quê? Com seu magnetismo. No capítulo 24, a sua fama espalhou-se pela Síria inteira, e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Com o quê? Com o seu magnetismo. Versículo 25. E seguiram-nos turbas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Por quê? Por causa de seu magnetismo. Inclusive no silêncio, inclusive em seu silêncio, ele magnetizava tudo e a todos. Imaginem o que era estar na presença dele. Imagine esse magnetismo só de estar ao lado dele. E essa oportunidade Públio está tendo aqui nesse instante e está sendo impactado por esse magnetismo impossível que não estivesse. Então, ele está aqui descrevendo uma coisa que ele não sabe explicar o que é. Mas nós temos aqui já o esclarecimento de que se tratava do magnetismo, deste ser iluminado que é Jesus. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fez ajoelhar-se na relva, lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Então, ele teve essa inesquecível impressão porque era realmente o que se passava. A conversa era de espírito para espírito. E Jesus, então, se dirige a ele. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena dobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Trazemos aqui uma lição, né, de moral. Né? Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido.
Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então, ele teve aqui a confirmação, né? Primeiro, da doença, que era realmente lepra, de que aquilo que Lívia falou, que ia ficar, né, pedindo por esse encontro, aqui ele diz que é o amor de tua mulher, que tem a fé, e a fé é divina. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que o seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas, que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvios do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade, para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Então, aqui nós temos, neste um minuto glorioso, a referência que Emmanuel trouxe para nós, lá na introdução deste livro, na página 8, onde, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, ele, Emmanuel, né, nos disse assim: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Então, ele está relembrando este momento aqui, em que Jesus falou claramente para ele, não é? Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar infinitamente esse minuto ditoso. Então, ele tinha ali diante dele esse minuto glorioso, esse minuto ditoso, para mudar tudo. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e de sua justiça. Então temos o nosso governador diante desse planeta maravilhoso que é a Terra. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto.
humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim a ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Olha só, mesmo diante desse impacto da presença do Divino Mestre, ele ainda trouxe esse discurso íntimo do orgulho novamente, né? Então aí vemos que realmente esse minuto glorioso, esse minuto ditoso não foi aproveitado como a oportunidade, né, que ele estava recebendo direto de Jesus. Num minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. E Jesus, compreendendo seus pensamentos, diz: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. As águias, né, o símbolo, né, que a antiga Roma usava, né, na sua bandeira, era uma águia. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Então, é aqui. Agora, antes ele poderia não ter o conhecimento, não ter tido essa experiência divina, né, na presença de Jesus, mas agora, sabedor, ele tem um agravo, ele tem uma responsabilidade maior. Ele não pode dizer, eu não sabia. O senador quis falar, mas a voz tornara-se embargada de comoção e de profundos sentimentos. Ele estava ainda envolvido, mas ainda com o orgulho salientando na maneira dele pensar, né? Deixou retirar-se, porém, neste momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda e misericordiosa, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou, estarrecido. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos, raios prateados, no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário.
uma torrente de ideias antagônicas. Ele está em pleno conflito aqui, né? Uma torrente de ideias antagônicas represava-lhe no cérebro acerca de suas admoestações daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía seus bruxos e feiticeiros. Olha que ele já buscando desculpas para deixar, né, aquilo tudo que ele viveu para trás, porque ele ia, ao aceitar que o mestre esteve ali e trouxe a ele todo aquele, impactou-o daquela forma, ele teria que abrir mão de tantas coisas. Ele teria que admitir diante de seus patrícios, né, essa mudança. Então, aí o motivo do conflito. Né? Uma torrente de ideias antagônicas represava-lhe no cérebro acerca de suas demonstrações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía seus bruxos e feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Mais fácil pensar assim, não é? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas, né? Como pregava Jesus, né? Sorria consigo mesmo na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falava o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência. Encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma, e ó suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força, mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe então, cheia de júbilo maternal, que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se a febre, desaparecera contra todas as expectativas. Quer dizer, até se alimentar, ela se alimentou. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha com a graça espontânea de sua meninice. Desde que saísse, terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo. Desde que saíste, eu e Ana oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos rogos, e agora, eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Ana, porém, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoercível, oriundo da grata satisfação daquele momento. Não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, seu Pai e nosso Pai que estás nos céus, e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, o Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. Públio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado, com o verificar a intimidade estreita de sua mulher com uma simples serva da casa.
Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade da gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa, o que considerava ousadia. Num relance, mobilizou todas as reservas do seu orgulho para restabelecer a disciplina interna da sua casa e, retomando o aspecto altivo de sua expressão fisionômica, dirigiu-se secamente à esposa. Lívia, torna-se preciso que te coíbas destes arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Quanto a ti, Ana, disse, voltando-se com arrogância para a serva intimidada, acredito já cumprida a missão que te fazia demorar neste quarto, porquanto, considerando as melhoras da menina, não vejo necessidade da tua permanência junto da patroa, que trouxe de Roma as servas de seu serviço pessoal. Gente, como se dissesse, não precisa de você, né? Não precisa, porque tem as servas que vieram de Roma, as nossas servas. Ana fitou compungidamente a senhora, que mostrava no rosto sinais evidentes da sua amargura pelo imprevisto daquelas palavras intempestivas, e, fazendo ligeira e respeitosa mesura, saiu do aposento onde havia empregado as melhores energias da sua fraternal abnegação. Tadinha, né? Como que ela saiu desse momento dali? Ela vinha há tanto tempo dedicando constantemente, ininterruptamente, se dedicando à pequena Flávia. Que é isso, Públio? Perguntou Lívia, profundamente comovida. Justamente agora, quando deveríamos mostrar a dedicada... Desculpa, eu pulei aqui. Não. A dedicada serva, a alegria do nosso reconhecimento, procedes com semelhante aspereza? Tuas infantilidades obrigam-me a fazê-lo. Que dirão da matrona que se dá de alma aberta às suas escravas mais humildes? Como se haverá o teu coração com estes excessos de confiança? Noto com desgosto que entre nós existem agora profundas divergências. Por que essa demasiada confiança no profeta de Nazaré, quando ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma? E, além disso, onde colocas as tradições de nossas divindades familiares, se não sabes guardar a fé em torno do altar doméstico? Olha, completa mudança, né, de Públio. Não concordo contigo, querido, nestas ponderações. Tenho plena convicção de que a nossa Flávia foi curada por este homem extraordinário. No instante de sua melhora súbita, quando ela nos falava das mãos sublimadas que a acariciavam, vi com os meus olhos que o leito da doentinha estava saturado de luz diferente, como nunca havia visto até então. Luz diferente? Certo, desvaíras, depois de tantas fadigas. Ou então estás contagiada das alucinações deste povo de fanáticos, em cujo seio tivemos a pouca sorte de cair. E ele, mais do que ninguém, poderia compreender o que ela estava dizendo. Porque ele viu isso tudo, ele passou por isso, até mais forte, porque ele estava na presença de Jesus. Ele se ajoelhou, uma força maior o fez ajoelhar. Não, meu amigo, não se trata de desvario. Não obstante as tuas palavras, que reconheço partidas do coração, que mais adoro e admiro na terra, tenho a certeza de que o mestre de Nazaré acaba de curar a nossa filhinha. E quanto a Ana, querido, acho injusta a tua atitude. Aliás, em desacordo com a tua proverbial generosidade com os servos de nossa casa, não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido de uma dedicação a toda prova, junto de mim e de nossa filha, nestes lugares ermos. Outras podem ser as suas crenças, mas presumo que a sua conduta honesta e santificante só pode honrar o serviço de nossa casa. O senador considerou a elevação dos conceitos da mulher, sentindo-se arrependido do seu ato de impulsividade e capitulou diante do bom senso daquelas palavras.
Está bem, Lívia. Aprecio-te a nobreza do coração e estimarei a continuidade de Ana nos teus serviços privados, mas não transijo no caso da cura da nossa filhinha. Não admito que se atribua ao mago de Nazaré o restabelecimento da mesma. Quanto ao mais, deverás lembrar sempre que me apraz saber só a mim reservada tua confiança e intimidade. A servos ou desconhecidos, não deve o patrício e, com especialidade, a matrona romana, abrir as portas do coração. Sabes como acato as suas ordens, disse-lhe a esposa mais confortada, dirigindo-se um olhar carinhoso e agradecido, e peço-te perdoar-me se te ofendi a alma generosa e sensível. Então, temos aqui os dois chegando a um acordo, né? E nós vamos parar aqui hoje, apesar de faltar um pouquinho, porque eu quero trazer aqui um momento para nós refletirmos do que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na faixa de Gaza, na Ucrânia, na Rússia. Nós estamos num momento tumultuado, duas guerras acontecendo. E eu acho que é impossível a gente passar sem tristeza no coração. A doutrina nos esclarece, a doutrina nos acalenta, nos tranquiliza. Nós sabemos que não estamos no caos. Nós sabemos que tudo está sob o controle do Divino Pai. E que Jesus, como governador deste nosso planeta, está presente. Mas cabe a nós rogar a Ele pela paz em nosso planeta. Porque esses são dois conflitos grandiosos que são comentados a todo instante. Mas existem ainda os menores conflitos. E existem também as guerras internas dos nossos irmãos que estão em desequilíbrio. E este momento de transição planetária é um momento em que precisamos de muitas orações. Então, eu vou trazer aqui. Você tem, Roberta? Eu caí porque a luz faltou aqui e o arquivo caiu. Sumiu. Peraí, vou botar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Tá. Divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar.
mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vamos orar? Pai de infinita bondade, que a tua justiça e o teu amor tragam ao nosso planeta as tuas emanações de paz. Que teu Filho Jesus, nosso mestre, nosso guia, possa nos conduzir da melhor maneira para sermos partícipes neste grito pela paz. Que a nossa voz seja ouvida com a ajuda da legião de espíritos do bem, a legião que acode, que ajuda aos seres encarnados e desencarnados deste nosso planeta de provas e expiações. Que nós possamos fazer chegar a todas as famílias o nosso amor, o nosso pedido de paz, a nossa vibração de esperança, de fé, de coragem para enfrentar este momento de dor e de dificuldades. Que possam todos receberem a luz do amor divino. Que todos, principalmente os governantes,
recebam as inspirações para resolverem as questões diplomáticas com as palavras, com os documentos e não com os canhões. Que nós consigamos nos unir a tantas outras vozes que neste momento no planeta clamam pela paz. Que todos sejam amparados, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que aqueles nossos irmãos que não veem Deus, que não veem a tua figura, Senhor, que não te percebem, que só têm no coração o mal, a tristeza, a crueldade, que eles também sejam amparados, que se não agora, adiante, se redimam. Sê conosco, Senhor. Sê conosco nesta caminhada que temos pela frente. Que possamos, juntos, emanar o amor, que é a tua lei suprema. Que assim possa ser. Graças a ti, bom Pai, Pai misericordioso. Amigos queridos, então estaremos aqui, vamos marcar um encontro para a próxima terça-feira, não é? Para darmos continuidade a essa leitura desse livro que nos leva, né? Tem toda essa questão ainda, porque nós estamos há dias e dias, né, andando por Israel, por Jerusalém, pelo Jordão. Nessa música no slide do Cabete tem ainda ao fundo, uma hora que aparece, o Monte Hermon. Então, é impossível passar por este momento sem nos sensibilizarmos, né? Então, que nessa noite nós possamos, em desdobramento, seguir com a nossa tarefa e ajudar a quem pudermos. Vamos pedir isso ao nosso Jesus e ao nosso anjo guardião. Então, queridas, obrigada pela presença de vocês aqui junto a nós em mais esse estudo. Obrigada, Roberta, pelo teu apoio sempre. Helenice, Maria Zan, Maria do Socorro, Mara, Martinha, Helenice. Até terça-feira que vem. Até logo. Muita paz.